Olá! Hoje a gente vai mergulhar fundo nos escritos de São José Maria Escrivá para descobrir uma abordagem sobre força e propósito que é, olha, bem poderosa e até contraintuitiva. Vamos entender como a verdadeira confiança não vem da gente, mas de algo muito, muito maior. E tudo começa com essa ideia aqui, que é fundamental. Escrivá nos diz que o verdadeiro milagre não é aquele evento raro, sabe, espetacular. O milagre, na verdade, é o cuidado constante de Deus no nosso dia a dia, em cada momento. É uma mudança total de perspectiva que vai ser a base para tudo que a gente vai conversar. Certo. Então vamos aprofundar um pouco mais nesse primeiro conceito-chave, a providência de Deus. A ideia aqui não é pensar numa intervenção divina que acontece de vez em quando, mas sim num cuidado constante, um acompanhamento contínuo que está em tudo na nossa vida. Mas afinal, o que é providência? De um jeito bem simples, é o cuidado ativo e diário de Deus em todos os aspectos da nossa vida. Como a fonte destaca, é ter a consciência de que acordar hoje, ter um trabalho, uma família, tudo isso é um presente, sabe? É fruto desse cuidado divino que não para. Agora, olha que interessante essa distinção. O cuidado do dia a dia é a regra. Esse é o tal milagre contínuo. Mas isso não quer dizer que Deus esteja limitado. Pelo contrário, como a gente vê no exemplo dos israelitas no deserto, quando for preciso, quando for realmente necessário, Deus pode e vai intervir de formas extraordinárias. E é a partir daí, dessa ideia de providência constante, que a gente chega numa redefinição radical do que é otimismo. É algo bem diferente da visão que o mundo costuma ter. E isso nos leva a uma pergunta que é crucial. Ela prepara o terreno para a gente entender a diferença gritante entre a perspectiva do mundo e a perspectiva cristã sobre o que realmente significa ser otimista. E aqui o contraste fica muito claro. De um lado, o otimismo do mundo, que se baseia na autoconfiança, no pensamento positivo, na nossa própria capacidade. Do outro lado, o otimismo cristão, que é, na prática, o oposto. Ele não se baseia em nós, mas na certeza do poder da graça de Deus. Não é sobre acreditar em si, mas em acreditar nele. E essa passagem de São Paulo ilustra de forma brilhante o paradoxo central dessa ideia. Deus diz a ele, a minha graça é suficiente. Por quê? Porque é justamente na fraqueza que o poder de Deus se manifesta com força total. A verdadeira força não está em fingir que não somos fracos, mas em permitir que a graça de Deus trabalhe através da nossa fraqueza. Então chegamos ao ponto crucial. Se o otimismo e a força vêm da graça de Deus, qual é o nosso papel nisso tudo? Bom, o nosso papel é nos tornarmos instrumentos. Mas como a gente se torna um instrumento eficaz? O processo tem alguns passos bem definidos. Tudo começa com uma humildade, de reconhecer que a obra é de Deus, não nossa. Depois, exige a nossa cooperação, correspondendo a essa graça com as nossas escolhas. O terceiro passo é a docilidade, a obediência. E, por fim, o grande desafio, sair do nosso próprio caminho para que o Senhor possa agir através de nós. E aqui vem um aviso bem sério de Escrivá. Quando se insiste em fazer as coisas do próprio jeito, seguindo a própria vontade, os esforços se tornam estéreis, sem frutos. É como uma peça de máquina que foi colocada no lugar errado. Em vez de ajudar, ela simplesmente trava a produção toda, ou até causa um estrago. O propósito do apóstolo, então, é simplesmente se colocar à disposição. A fonte usa uma analogia de guerra que é ótima. O soldado na linha de frente é fundamental, claro, mas ele não vence sozinho. Ele depende de quem leva a munição, a comida, os remédios. Da mesma forma, o trabalho que a gente vê é sustentado por um exército de orações e sacrifícios que ninguém vê. E tudo isso nos leva à fonte final da nossa esperança, da nossa confiança, o resultado definitivo e inabalável de toda a história. A base para essa esperança toda é uma afirmação bem simples, mas com uma força imensa, tirada direto da fonte. Deus não perde batalhas. É uma certeza que muda completamente o jeito como a gente encara qualquer desafio. E São José Maria resume tudo nesta frase, que amarra todos os pontos que a gente viu até agora. Não é um talvez, não é uma possibilidade. É uma declaração de um fato. Jesus Cristo vence sempre. E essa é a certeza que sustenta o verdadeiro otimismo cristão. Isso tudo nos deixa com uma reflexão final, um chamado que transforma essa análise em algo muito pessoal. Diante de tudo isso, a pergunta que fica é: como cada um de nós, no nosso dia a dia, pode ser um instrumento de Deus hoje?